Por que falam que meu filho tem TDAH, mas ele é tão concentrado no jogo de videogame? Vamos falar sobre isso? Então, vamos falar sobre TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece? Acontece que a criança, ou adolescente, ou adulto, ele não é que ele não tenha atenção, ele tem instabilidade de atenção. Aquilo que ele gosta, ele hiperfoca, ele gosta demais. E aquilo que geralmente dá prazer, né, libera ali a dopamina. Aquilo que ele não gosta, ele não vai querer ter acesso àquilo. Ele não vai gostar. Por exemplo, se for o meu hiperfoco é leitura, eu amo ler livros, mas se você me der alguma coisa que não me interessa, tipo romance, eu não vou concentrar. E geralmente o que você me der que são curiosidades, né? Eu sou psicanalista, né? Fiz pós em neuropsicopedagogia para vocês verem, tanto que eu gosto de estudar. Eu fiz a pós, não atuo como neuropsicopedagoga, mas é porque eu queria muito mais saber sobre esse mundo, né? Do TDAH, de pessoas também que têm o transtornos de aprendizagem. TDAH não é transtorno de aprendizagem, tá, pessoal? Então aquele mito ali de que todo TDAH não tira nota boa, isso é mentira, tá? Então o que acontece? É bem provável que o videogame está trazendo muito mais prazer do que uma aula. Ministrar aula para quem tem TDAH é muito particular. Esse professor, ele vai ter que estar muito despregado daquele excesso de tradicionalismo. O TDAH não é o mesmo ensino para todo mundo. Ele não aprende do mesmo jeito. Eu não conseguia prestar atenção olhando na cara do professor. Eu tinha que estar rabiscando fazendo aula. Até hoje eu não consigo. Se eu fizer uma reunião, de que essa reunião tem que ser clichê, não é igual os atendimentos, né, de análise. Eu sou analista. Então, quando eu estou em terapia, né, atendendo na terapia, eu hiperfoco na história do meu paciente. Meu paciente pode vir aqui, ficar um ano sem me ver, que eu vou lembrar das histórias dele. Entende? Eu posso errar nomes, esquecer nomes, mas a história eu vou. E às vezes quando eles me trazem um nome, eu falo, fulano é daquela história, porque eu tenho um hiperfoco nisso. Mas quando é uma reunião chata, por exemplo, eu não consigo, eu pego o Instagram e começo a rolar fotos. Porque eu só assim eu concentro melhor a minha escuta. Agora, se me obrigarem a olhar para a cara da pessoa, e é uma coisa que não me interessa muito, eu vou viajar. E é isso que acontece. Os professores, muitos dos professores e dos pais também, não estão preparados para entender que o filho concentra de jeito diferente. Ele vai ter um jeito particularzinho dele ali. Não vai ter um jeito que não é muito comum, mas é particular dele. Então, eles acabam implicando. Por exemplo, tem gente que vai se concentrar com som alto, vai conseguir dormir com som alto. Aí a mãe não consegue dormir com som alto e fala assim, filho, você nunca vai conseguir dormir com som alto. Mas é assim que aquela pessoa se acalma. O TDAH, ele tem essas particularidades, ele vai aprender de um jeito diferente. Eu tirava notas boas, porque o professor ensinava em sala, eu só anotava qual era o capítulo. Conversava a aula inteira e quando chegava em casa eu tentava estudar. Eu tentava porque uma página, uma prova que a pessoa estudava em 1 hora, eu tinha que demorar 7, 8 horas, porque eu sempre voltava. Eu tinha que escrever, arrumar jeito. Quando eu fui estudar para concurso, eu arrumei várias técnicas, inclusive eu vendo um curso de mentoria educacional para TDAH, que eu explico vários estilos de jeito de estudar diferente, tá? Então, quando também fui professora, eu dava 5 instrumentos de prova diferentes ou 5 tipos diferentes de aula para eu poder atingir essas crianças que tinham TDAH. Então, meu amor, quando o seu filho, ele não concentra na aula, ele não concentra no estudo, muito tá ligado ao prazer que ele sente fazendo aquela atividade. O TDAH, ele é um transtorno muito tratável, ele não é curável, ele é tratável. Não existe cérebro perfeito. Isso também é uma questão que muitos pais se machucam, achando que quando recebe o diagnóstico do filho, o mundo acabou. Não existe cérebro perfeito. Hoje eu estava escutando um podcast, a pessoa falando assim, só não tem transtorno, um laudozinho de transtorno quem não foi ao médico. Na verdade, no livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz, ela fala muito sobre isso. Ela fala que um psiquiatra norte-americano, ele fala, na verdade, né, no livro ela cita, que ele fala que não existe cérebro perfeito. Então nós vamos ter traços de transtornos ou nós teremos transtornos. Então, meus amores, o seu filho sim, ele vai ter muito hiperfoco naquilo que é prazeroso para ele. Se tá atrapalhando nos estudos, a questão do videogame, isso pode gerar um vício, aí vai ter que ter um controle, tá? Na hora dos estudos, você vai ter que arrumar um ambiente adequado para ele e descobrir que forma que seu filho aprende. Isso você vai saber fazendo tentativas e investigando e escutando o que ele te diz. Mãe, eu aprendo de tal forma. E aí vocês vão conseguir
entrar num sexo, tá bom? Um beijo grande e até mais.